Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Sim, Podemos começar? sim, Então tá, hoje o nosso tema é consulta neonatal. A gente vai falar sobre os primeiros cuidados neonatais com o bebê. E esses cuidados neonatais, a gente vai falar desde a maternidade, desde quando chega, desde nossos preparos mesmo para poder ir para a maternidade. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, vocês podem falar e eu vou ter o maior prazer em responder. Se eu estiver falando muito rápido, que espera aí só um minutinho. Aceita a gravação? Heloísa, onde que eu faço isso, meu amor? Só me falar onde que eu faço. Que para mim eu já tinha aceitado a gravação. Beleza. Então vamos lá. Com relação à maternidade, eu quero dar parabéns para vocês, dar as boas-vindas à maternidade para vocês. Porque, assim, não tem coisa mais maravilhosa no mundo do que virar pai e mãe. Eu falo para vocês com propriedade, porque, assim, a minha tá na adolescência, eu tenho dias que eu quero arrancar o pescoço dela, mas a maioria das vezes eu amo de paixão, não sei o que seria da minha vida sem ela, e o dia mais lindo da minha vida foi o dia que ela nasceu, e já vivi muita coisa e posso falar com garantias que o dia do meu parto foi o parto mais lindo do mundo. Então, assim, sejam bem-vindos e eu espero que vocês sejam respeitados. Eu sou Natália, meu nome é Natália, eu sou pediatra aqui em Brasília há 17 anos, eu tenho o meu consultório próprio, eu trabalho e vivo só para isso. Eu não faço UTI, eu não faço emergência, eu só faço consultório ambulatorial de pediatria, então eu vivo para os pais. Então, o meu objetivo, eu tenho uma frasezinha que eu escrevo na minha bio, que é realmente o meu objetivo de vida é trazer paz, conforto para o coração dos pais, que é realmente o que eu quero. Com relação a o que esperar na sala de parto. Quando eu falo isso do parto cesáreo, do parto normal, meu parto foi uma cesárea de urgência e foi uma cesárea linda. Hoje em dia você tem partos tanto tão lindos quanto cesáreas e quanto partos normais. Você tendo um bom obstetra, você vai ter segurança de que a sua cesárea não foi mal indicado. E de grupos de parto humanizado, de parto normal, parto domiciliar, o grupo de parto domiciliar que eu recomendo em Brasília é da Heloísa. Então, quem está com o grupo da Heloísa sabe que está bem acompanhado. Então, tendo uma boa obstetra, um bom obstetra, você sabe que você está bem orientado, bem encaminhado. Eh, e é importantíssimo ter uma recomendação de uma equipe boa para vocês ficarem bem assessorados. E aí, a partir do momento que você tem uma equipe boa que vai respeitar o seu desejo, a sua vontade, e vai ter o limite ali do ponto em que realmente não dá mais para ser um parto normal, tem que ter indicação da cesárea, e ali você também vai ter, igual aconteceu comigo, uma cesárea humanizada, que foi uma cesárea linda. Uma cesárea de urgência, e realmente, juro pra vocês, eu só entendi que foi uma cesárea de urgência na hora que eu vi o peso dela, que ela tinha sofrido intraútero mesmo. Eu nunca explicava com muitos detalhes certas coisinhas de sala de parto, mas na última consulta neonatal que eu fiz, os pais tinham tantas dúvidas que eu resolvi trazer isso para as consultas. A nota do Apgar. A nota do Apgar é uma nota que vem para poder trazer a questão da vitalidade do bebê. São 5 coisinhas que eles avaliam. Eles vão avaliar cor, tônus, vitalidade, se chorou forte, como que o bebê veio. Não avalie imediatamente. Então, se seu bebê nasceu e aí não chorou tudo, não se assuste, porque você tem 60 segundos e tudo muda em 60 segundos. Fiquem tranquilos. Então, pegou, nasceu, vai cuidar em cima de você. Só se ele nasceu muito ruim que o pediatra vai tirar e não vai cuidar em cima de você. Então, nasceu, vai cuidar. Primeiro 60 segundos, 1 minuto, tá correndo. O pessoal vai cuidar.
pessoal tá cuidando naqueles primeiros 60 segundos, tá avaliando, tá tirando nota. O Apgar não é contado dando nota, é tirando nota. Cada um dos 5 itens tem 2 pontos. Então, tá começando, ele nasceu e aí não coloriu, como é que fala? Ainda tá roxinho, ainda tá com a corzinha ruim, tira 1 ponto. Ainda não tá forte, o neném puxou o braço ainda tá molinho, tirou 1 ponto. Então, é aquele neném que tira uma nota 8. Tirou notas abaixo de 5, abaixo de 6, o Apgar de 1 e 5 minutos vira Apgar de 10. E aí isso são preditivos ruins. Então, quando você vê a nota do seu bebê e tem Apgar de 10, já chama atenção, já questiona com o pediatra: doutor, por que que aconteceu do meu filho ter Apgar de 10 minutos? Isso significa alguma coisa no futuro dele? O pessoal sempre me questiona: doutora, eu tenho que pedir também para pingar ou não colírio no olho do meu bebê? A questão do colírio, a questão do colírio, pingar o colíriozinho do nitrato de prata. Eu só peço quando o teste do preventivo da mãe deu alterado. Tirando isso, se o parto é cesárea ou parto normal, eu não peço para pingar o colírio de nitrato de prata. Vitamina K. Mas é uma injeção. Não importa. A vitamina K previne essas hemorragias. Vitamina K vai ser feita. Combinado? Vocês não vão abrir mão da vitamina K. A Golden Hour. Golden Hour, a maioria dos hospitais vão trabalhar a Golden Hour. Vocês vão ter aquele momento de amamentação na primeira hora. Mesmo, cara, já vi parto cesárea que o pessoal, mesmo dentro da cesárea, colocou para amamentar na primeira hora. Então, a coisa mais linda, o pessoal está trabalhando mesmo no parto cesárea, a Golden Hour. Então, a gente vai trabalhar o máximo para fazer essa amamentação na primeira hora, esse contato pele-mãe do bebê na primeira hora. Então, ninguém está abrindo mão desse momento com a mãe. Quanto mais cedo o bebê amamentar, menor é o risco de infecções, menor é o risco de essa troca de células, troca de bactérias, super importante. Nesse momento na sala de parto, então vamos lá. Esse primeiro contato, esse momento que está fazendo o Apgar, esse momento que está lá naquela muvuca, o que também você vai ver? Colherem o teste do olhinho. Em algum momento vai apagar a luz e vai fazer o teste do olhinho. Jogar a luz vermelha e ver o fundo de olho. Ver o fundo de olho e ver o reflexo vermelho, desculpa. E em algum momento vai vir e vai fazer o teste do coraçãozinho. Eles vão pegar e vão fazer pegar o oxímetro e vai medir na mãozinha e no pezinho. Eu quero que vocês tenham essa noção de tanto que é fundamental vocês vigiarem e terem noção. No corredor lá no meu consultório tem uma mãe que é secretária e eles não fizeram o teste do coraçãozinho do bebê dela. Ele tinha uma doença cardíaca que era cirurgia de peito fechado, cirurgia aquelas via cateterismo. E porque não fizeram o teste do coraçãozinho, o diagnóstico foi feito tardio, com 9 meses de vida, e o bebê dela teve que fazer cirurgia de peito aberto. Então, a gente vai verificar se foi feito o teste do coraçãozinho. Primeiro banho do bebê. Primeiro banho do bebê vai ficar a critério de vocês. Eu não restringo, não. Geralmente, como eu sei que eles não fazem um banho muito agressivo nem nada, mas às vezes os pais preferem dar o primeiro banho em casa, deixa só aquele banho de pano mesmo no hospital. Mas fica a critério dos pais. Eu, como tenho uma preferência, eu gosto do banho, eu acho o banho relaxante, calmante, eu tenho uma tendência a gostar de banho. Tem muitos pais que gostam de dar banho só quando cai o coto umbilical. Mas eu tenho uma tendência a gostar muito do banho, eu acho o banho muito calmante, muito relaxante para os bebês, eles dormem melhor. Então, assim, tenho uma tendência a gostar muito de banho. Então, tem pais que já vão para outra linha, já acham que o banho é estressante, pode deixar para dar o banho só no momento em que cai o coto umbilical. Essa parte que a gente vai falar agora, dos testes neonatais, que é a parte que a pediatra gosta. São 5 testes. E essa parte eu quero que vocês se atentem bastante. Teste da orelhinha. 50% das crianças não passam no teste da orelhinha. Ah, doutora, então por que faz na maternidade?
Porque 50% das crianças passam. Então, são metade das crianças ali vão deixar de ir para o hospital, para ir para uma clínica e para ir procurar. Só que assusta, né? Porque metade das crianças não passam, então aquela criança que não passou assusta as mães. O grande lance é você não marcar o teste na vaga. Você tem que marcar com 15 a 30 dias. Então ligou para remarcar, tem vaga tal dia. Não, mas essa vaga está muito cedo, eu preciso marcar com 15 a 30 dias. Tem que marcar com prazo para enxugar toda a secreção que está no ouvido, para não ter perigo de dar negativo e vocês ficarem pensando, meu filho é surdo. Então, teste da orelhinha, não passou? Beleza, normal. Mas não vamos remarcar cedo. Vamos remarcar o mais tarde, mais para frente possível. Teste do pezinho. Existem 2 testes do pezinho: o teste do privado e o teste do SUS. O teste do SUS é mais completo, não tem dúvida. Ele tem SCID, Tandem e AME. Se vocês forem pagar, mesmo pagando, ainda falta 2 exames que não são feitos pelo SEIB, nem pelo exame, nem pelo Fleury, não tem o que falar. Então, pelo privado, pelo posto é mais completo. Só que se você fizer só pelo posto, demora 1 mês para o teste do SUS sair o resultado. Então, é infinitamente melhor fazer os 2, porque se tiver alguma complicação e eu precisar de algum resultado, ter o teste do pezinho do privado, ele já vai ter saído em menos de 15 dias. Aí os outros 3, que é o SCID, Tandem e AME, depois de 1 mês eu tenho esse resultado, não tem problema. O teste do olhinho, a pediatra faz lá com reflexo vermelho, depois a gente faz a consulta completa com 6 meses, com dilatação de pupila, tudo. O teste da linguinha, se ele der muito alterado, a gente já opera a linguinha. Eu, no meu consultório, tenho capacidade de fazer a avaliação do teste da linguinha, porque eu tenho esse treinamento, mas se o seu pediatra que você levar não tiver capacidade, vocês depois reavaliam com outro fono. E o teste do coraçãozinho é aquele que eu falei que faz com o oxímetro na mão e no pé, e que faz a diferença da saturação. Beleza? Então, os 5 testes, eles vêm escritos na caderneta. Então, se vocês ficaram na dúvida, será que foi feito? Abra a caderneta e olha, que vocês conseguem conferir se os 5 testes foram registrados e anotados na caderneta. Tá bom? As primeiras vacinas. Com relação às 2 primeiras vacinas, a gente tem hepatite B e a BCG. A hepatite B, ela é uma vacina que dói, não é tranquila demais, não. Mas ela é uma vacina importantíssima. A hepatite B pode dar febre. Lembrando que a febre mudou. Agora a febre é acima de 37,5. Então, deu febre, a gente pode dar um Tilenol, 1 gota por quilo, sem problema. A BCG é aquela que dá a feridinha no braço. A BCG, você fez, a feridinha pode levar 60 dias para fazer reação. Então, não fica esperando aquela reação grande, cheia de pus, logo imediatamente após a vacina da hepatite da BCG. Beleza. As 2 primeiras vacinas são essas. Quem fornece no privado e quem fornece no posto são as mesmas pessoas. Não vai fazer diferença. Combinado? Ah, eu quero pagar a vacina da hepatite B. Eu quero pagar a vacina da BCG. A BCG não tem essa opção de pagar, porque um vidrinho tem 5 doses e acaba que as salas do privado não compram. Então, se chegar na maternidade e eles te oferecerem para comprar, você vai ter que pagar só a hepatite B. E depois você vai ter que ir no posto fazer a BCG. Então fica meio que inviável. Para que você vai pagar, sendo que você vai ter que ir no posto de qualquer maneira? Fica mais negócio vocês irem no posto fazer logo as 2. Então, eu sinceramente, eu entendo que não vale a pena pagar nenhuma na sala no hospital, porque a viagem vai ser a mesma. Então, orientação. As primeiras 2 vacinas, fazerem no posto. E as 2 primeiras vacinas vocês podem fazer no mesmo momento em que vocês forem fazer o teste do pezinho. Outro conselho, rapidinho, que o teste do pezinho ele tem que ser secado em 2 horas. Se vocês forem no posto fazer o teste do pezinho muito em cima da hora dele fechar, eles não colhem. Eu vou dar algumas dicas de amamentação, falar um pouquinho sobre amamentação. Eu sei que vocês passaram por muitas pessoas que falam de amamentação, mas eu acabo que eu gosto de dar meus palpites também.
E são 17, quase 18 anos, então algumas coisas a gente aprende. Eu aprendi com obstetras, eu aprendi com as consultoras, aprendi muita coisa. A descida do leite é por volta de 5 a 6 dias. Uma das coisas que o peito, quando ele incha, ele dá aquela rachada. Então o próprio seio dói. Hidrata com Dersane. Nada de ficar rasgando dinheiro, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Comprando Dersane, baby. Ele custa mais que o dobro. Dersane original, óleo de girassol. E aí pode passar na mama inteira e no mamilo. E pode amamentar, não precisa limpar. O Bepantol foi autorizado a passar no mamilo. E ele também pode passar na boquinha do bebê. Ele não dá gosto ruim. Só tomar cuidado com não deixar aquela coisa que fica escorregando e atrapalhar a pega do bebê. Então você tenta passar depois da mamada para poder absorver e não ficar escorregando. A lanolina, ela tem gosto amargo. Então a lanolina, ela hidrata a mama, tudo, mas ela deixa um gosto amargo que pode atrapalhar a pega do bebê. Por isso que tanta consultora vira para vocês e fala: "Não pode usar lanolina", por conta do gosto. Por isso que o Bepantol é autorizado. Essa bombinha aí de ordenha, esse coletor, ele é super legal. Você pode virar a concha e pôr no seio ou apertar a bombinha dele e pôr no seio. Enquanto tá amamentando, deixar coletando. Isso ajuda bastante. O massageador, aqueles de costas pequenininho para massagear o seio, massageando de forma circular de dentro para fora, ajuda bastante também, porque a mão começa a cansar. E a mão da mãe, ela começa a ficar fraquejando. Então, às vezes, a massagem feita pelo homem é mais efetiva. Então, assim, a gente começa a não dar conta de massagear efetivamente, porque começa a doer muito. As conchas. As conchas, tem muita gente que ainda insiste em usar as conchas, mas elas aumentam o risco de fungo. Então, tomar cuidado, porque fazer um fungo no seio dói, passa para a boquinha do bebê e isso dá um trabalho para tratar. Eu tô com um fungo resistente lá no bebezinho, na boquinha de um bebê, está dando um trabalho para zerar. A questão do laser. O laser eu tenho no consultório e faço de graça para as minhas pacientes, mas tem muita consultora que faz o laser, tem muita enfermeira. Então, assim, o laser salva uma amamentação. É muito importante vocês estarem, assim, com esse apoio da questão do laser para poder cicatrizar as fissuras. Outra coisa que muita gente me questiona, um tempo de amamentação. Uma amamentação, hoje eu fiz uma consulta que o bebê mamava 20 minutos, 10 minutos, e ele engordou 48 gramas ao dia. No primeiro trimestre, o bebê engorda 20 a 30 gramas ao dia. E aí você vê um bebê que mama 10 minutos e está engordando bem, e aí tem gente que vira para você e fala: "Mas tem que mamar 40 minutos". Tudo depende. Pode ser que ele mame só 10 minutos e está engordando super bem, super efetivo. Então a gente tem que ficar atento que às vezes não é obrigatoriamente uma mamada de 40 minutos que vai ser sempre só essas mamadas que são efetivas. Às vezes seu bebê realmente consegue com 10 minutos mamar efetivo, e a gente vai descobrir isso avaliando o peso na consulta. Então, se seu bebê está mamando bem, está sugando bem os 2 seios e está terminando em pouco tempo, não precisa desesperar. Agora, mamadas acima de 40 minutos são mamadas afetivas, são mamadas que machucam muito o seio. E essas mamadas que machucam o seio são mamadas que às vezes a gente tem que ficar atento, porque nesse início não é legal. Então a gente tem que tomar cuidado com mamada afetiva nesse início que o seio está ainda cicatrizando, está dando conta. Dessas diquinhas que eu dou, eu sempre envio dicas organizadas para os meus pacientes, porque assim, misturar o óleo mineral, aqueles vidrinhos de viagem, você pega o vidrinho de viagem, põe metade de óleo mineral e metade de água, e balança e borrifa no algodão ou borrifa no bumbum. O grande segredo daquele negócio da mostela, de limpeza. É a mesma coisa. Então, vocês vão gastar R$ 100 e aí você faz isso. É a mesma coisa para limpeza. E tira como mágica aquela graxa do cocô mecônio. E você leva na bolsa, não derrama,
e consegue fazer uma limpeza, uma higiene super rápida e prática. Não precisa ficar aquecendo essa água não, porque tá na bolsa, não vai estar gelada. Quando fizer uma assadura um pouquinho mais resistente, você pode pôr 1 litro de água morna, mais 1 colher de café de bicarbonato nessa água e usar para limpeza, para tirar a acidez das fezes. Isso resolve uma assadura como ninguém. Sem precisar, a gente continua com a pomada, mas só de estar fazendo essa água com bicarbonato ali no bumbum, você diminui a acidez das fezes. A rosquinha de seio, uma das coisas que eu falo para as minhas pacientes é comprar meia vagabunda na Shopee, na Shein, e cortar a pontinha e enrolar. Essa meia, por que que ela é mais negócio do que as rosquinhas que vendem na Shein, na Shopee? Porque na hora de secar, você desenrola ela e ela seca rapidinho. Porque as rosquinhas, elas demoram para secar, porque elas são gordinhas. E aí, só se você tiver uma lava e seca também, que aí eu não vou discutir. Mas essa das meias funciona muito bem, porque rosquinha você usa demais. E da bomba, me perguntaram várias vezes: "Qual bomba extratora que eu recomendo?". Eu recomendo muito a da manual, que ela é maravilhosa, mas ela é difícil de comprar. A bomba elétrica da Medela é maravilhosa, são as melhores, só que elas são muito caras, então você acha às vezes para alugar. Então se vocês: "Nossa, eu tô precisando muito nesse início, eu tô precisando mesmo", procura delas para alugar. Uma das coisas que está na minha dica fixa, porque eu sempre mando textos para os meus pacientes, e uma coisa que está fixa nos meus textos fixos para os meus pacientes é o aplicativo Naper. Todas as pacientes comentavam dele, e aí eu resolvi pesquisar, investigar. E é interessante que eu sempre falo assim: ganhou neném? Abaixa o Naper, tem 7 dias gratuito, testa. Ele tem 2 usuários, você pode pôr foto do cocô, você pode dividir com seu parceiro. Você postou alguma coisa, vai para o outro celular. Testa. Todos compram. Todos olham e falam assim: "É maravilhoso". E ele parece macumba, porque, assim, ele vira e fala assim: "Está chegando a hora da soneca", o seu filho boceja. "Está na hora de fazer isso", o bebê já denuncia que está na hora de fazer isso. Então ele é muito intuitivo, ele ajuda muito a regular o sono do bebê. Então é muito legal esse aplicativo para ajudar a controlar o sono do bebê. E para as minhas pacientes, sempre na primeira consulta, eu peço para elas lerem O Cérebro da Criança e A Linguagem do Amor das Crianças. O Cérebro da Criança, eu peço para ler colocando post-it com as idades. Se você está lendo ele agora, coloca post-it e às vezes pula a parte das crianças grandes. Lê as partes de bebezinho. E aí, você colocando post-it das idades, quando você está vivendo a próxima idade, você lê já da idade do que você está vivenciando. É interessante porque você fica é brilhante o livro. O livro é assim, ele te ensina a ser mãe. E para poder uma crise, a criança sofreu um acidente, a criança está criando um trauma. Ele te ensina todas essas situações. Então, O Cérebro da Criança foi o melhor livro que eu li, que eu recomendo para todas as mães, e todas as mães falam para mim: "Que livro incrível". E o Linguagem do Amor das Crianças também foi um livro que me ajudou muito, mas para mais velho. Então, dos 2 livros, são os livros que eu recomendo de dica de leitura para a maternidade. E se tiver qualquer dúvida, gente, se eu tiver falado muito rápido, podem falar, podem perguntar. Obrigada. Doutora Natália, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com dúvida no teste do Apgar. Se der mais, que se der 10 minutos, aí é que eu que tenho que preocupar, como é que, com Como que relação a esse funciona? tema. Eu tive um paciente que ele nasceu em parada, ele tirou Apgar 1, 0. Apgar de 5 minutos, 3. E o Apgar de 10 minutos, ele tirou 5. Ele tem paralisia cerebral. Ele já tem sequelas. Então, quando uma criança pega e nasce com Apgar, baixo, e ela passa de 10 minutos e ela precisa de mais Apgar, ela pode, o preditivo para ter um risco de sequelas é maior. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida?
relação à pomada de lanolina, eu já tinha comprado, né? Tem uma aqui. Aí essa de lanolina pode usar, mas tira na hora de amamentar, né? Por ser amarga. Isso, Mas isso, se pode retira. usar. Pode usar, eu não contraindico, mas você, Tá. muito provavelmente alguma consultora de amamentação vai te bater, vai olhar para você e vai brigar, mas eu sou do time que eu passei em mim, e não funcionou, desculpa. Entendi. Mas eu sou do time que eu tento, eu acho assim, eu para salvar pra você ter noção, eu comprei o laser por 3.000 e tantos reais, hoje ele custa uns 6.000, e eu na época eu falei assim: "Ah, eu vou comprar, eu vou cobrar R$ 100 cada sessão, se eu fizer tantas sessões eu pago o laser". Na primeira paciente que ela gaguejou assim: "Eu pago ou não pago?", "Não, pelo amor de Deus, eu não vou te cobrar nada não, vem aqui, deixa eu salvar esse peito". Então assim, depois disso eu descobri que eu não ia dar conta de cobrar de nenhuma mãe. Eu só queria salvar as amamentações. Então assim, tudo é válido para poder salvar a dor da amamentação, é muito pesado. Então, tentar passar lanolina, que é a ideia da lanolina é que ela é um hiperidratante. Você tem que entender que a dor da amamentação é porque aquela pele ali é a primeira vez que ela está saindo para poder amamentar. Entendeu? E aí ela tá doendo, porque é uma pele que não entrou em contato com o oxigênio, que tá passando pelo atrito da amamentação, que tá queimando. Então você passa uma pomada de assadura para diminuir a fricção, você passa um hiperidratante para tentar fortalecer aquela pele, você passa um laser para ajudar na cicatrização, e mesmo assim dói. Entendi, doutora. Obrigada. Ah, não entendi a parte do Apgar, você quer que eu explique de novo o Apgar? Alguém mandou mensagem aqui? A questão do Apgar, vamos lá, de novo. O Apgar são cinco pontos. Deixa eu ver se eu lembro de todos. É cor do bebê, tônus. Tônus é tipo a força. Peguei o bracinho do bebê e puxei, ele tem que devolver o bracinho para dentro do corpo. Cor, tônus, respiração, vitalidade. Tônus, cor, vitalidade, força. Mais ou menos isso. E aí, quando você pega todos esses itens, ele tem 2 pontos para cada um. E aí, quando você pega aí, ele veio roxinho. Deu 60 segundos, ele não está melhorando do roxinho, 60 segundos, 1 minuto, tira 1 ponto. Ou ele está muito preto, tira 2 pontos. Aí ele já não tirou nota 10, ele tirou nota 8. Ele está com tônus ruim, ele está fraquinho, tira mais 1 ponto, tirou nota 7. Ele não chorou, ele tá mudinho, tira mais 1 ponto, então ele tirou 6. Tá muito apagado, ele tá muito molenga, perdeu mais 1 ponto, vai para nota 5. Então, aquele paciente que eu comentei que nasceu em morte aparente, ele saiu com 0, ele não tinha nenhum reflexo, ele tirou nota 0. Aí eles fizeram as manobras de reanimação, fizeram todas as massagem cardíaca, fizeram tudo, com 60 segundos, 0. Com 5 minutos já conseguiram alguns reflexos nele, ele tirou nota 3. Então, tudo isso vai fazendo essas manobras para subirem as notas. Conseguiu melhorar um pouco o entendimento do Apgar? Agora, com relação ao colírio de nitrato de prata. O colírio de nitrato de prata, você tem um preventivo alterado. Fizeram a coleta do seu preventivo e aí o seu preventivo deu um streptococo. Não tem discussão. Vai pingar o colírio sim. Beleza? Vamos, mais perguntas. Eu gosto de perguntas. Doutora, boa noite. Eu sou a Boa noite. Jéssica. Eu tenho uma dúvida sobre. Agora a gente tem bastante notícia de muitos bebezinhos que estão, apesar da gente tomar a vacina da bronquiolite, a gente evitar questão de visita, ser um pouquinho mais retido nessa parte. Eu queria saber o que que você orienta nessa questão de visita, de primeiros cuidados aí nos primeiros meses.
Bom, você vai ganhar neném quando? Tá previsto para 2 de novembro. Você já tem uma boa notícia. Vocês, no geral, que estão aqui, eu sei que vocês estão para ganhar neném mais agora. Uhum. Vocês agora em agosto, vocês têm a maior queda do nível de bronquiolite. Ah, Então vocês já estão numa fase maravilhosa para ganhar neném. uhum. Então já está mais sossegado. E Covid diminuiu bastante, então eu posso fazer vocês muito felizes. Então, no geral, o que eu posso falar para vocês é que recebeu visita, não é adulto, tá no geral, pede para passar álcool na mão, não tem sintoma respiratório, pode receber de boa. Maior marco que vocês vão ter. Até aconteceu um negócio recentemente com um grupo que uma mãe com um bebê de 40 dias viajou para a praia e todo mundo batendo palma. E eu falei assim, gente, eu não concordo, vocês me desculpem. Eu acho que tem a questão do limite da vacina de 2 meses e a questão da vacina de 3 meses de meningite. Trabalhei em hospital quando eu era mais nova, eu vi casos de meningite com bebês pequenos. Então, assim, há um limite da segurança, a gente tem que ficar atento. Para fazer uma viagem de avião com um bebê pequeno, tudo, a gente tem que ter o bom senso. Mas com relação ao sincicial respiratório, você tomando Abrísio, você tá coberta, você tá tranquila. Você pode receber visita, tudo. Agora você vai receber uma visita de uma criança que está um pouco encatarrada, tudo, pede para pôr máscara. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Doutora, eu fiquei na dúvida com relação ao teste da orelhinha. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Faz na maternidade, não? Faz na maternidade, é um Ah, teste que faz o reflexo e só 50% das crianças passam. Então, se não passar, não fica com medo, tá bom? hum. Pode ficar tranquila. E aí, se não passar, lembra de remarcar com 15 a 30 dias. E remarca na própria maternidade? Não, não marca na Aí é com a maternidade. pediatra. Não, com fonoaudiólogo. Ah, tá. Obrigada. De nada. Acabaram as dúvidas? Alguma orientação com relação a sono? Nesse início, especialmente nesse início, entendam que existe o efeito vulcão. Criança que não dorme de dia não dorme bem à noite. Então, deixem dormir bem de dia. Não se assustem, vocês vão ter realmente. É sem graça. Eu tive um casalzinho que eles olhavam para mim e falavam assim: é tão triste porque ela fica dormindo no berço e a gente fica sem ter o que fazer. Mas é mais ou menos isso mesmo. Então, deixa dormindo no berço que vai dormir bem à noite. E conforme vai dormindo bem durante o dia, dorme melhor à noite. Tem gente que já tem essas teorias de deixar mais acordado durante o dia, mas não, não preocupa não. O do banho de sol, lembrei desse tema do banho de sol. Vocês já ficaram sabendo que o banho de sol foi proibido? Então, assim, a questão do banho de sol tem teve icterícia, vocês vão fazer o banho de sol. Se vocês optarem por continuar dando banho de sol, não tem problema, banho de sol antes das 10 ou depois das 16. O problema do banho de sol é que muita gente tem tostado criança no sol. Só 10 minutinhos antes das 10 ou depois das 16 não tem problema. Eu ainda falo com alguns pacientes que vocês podem dar um pouquinho de banho de sol, mas só um pouquinho.
para poder ninguém ficar tostando criança, ninguém ficar deixando criança realmente queimando, não. E aí tem essas teorias associadas ao banho de sol com relação à melhora do sono. Você acordar a criança cedo, deixar ela ver luz, ela participar dessa questão da orientação do dia e da noite, e aí associar essa orientação do circadiano. E aí ela ter um sono melhor. Só mais uma dúvida com relação às vacinas, a BCG, BCG e a hepatite B, é no mesmo dia pode que ser no mesmo dia. faz? Uhum, Pode. uma no braço e uma na coxa. Ah, tá. Nossa, tadinho, entendi. Obrigada. De nada. Então vamos encerrar, Heloísa? Ah, peraí. A limite de banhos por dia, mesmo sendo só para limpar o restinho de cocô, a gente sempre dá um banho verdadeiro por dia e o segundo banho só para limpar partes íntimas. Ah, A questão vocês? do coto umbilical, que agora também parece que não usa mais álcool, né? Ah, não, mas eu oriento, não vou mentir, não. Pior, Eu, no né? Seca mais consultório, rápido. eu oriento limpar com cotonete, com álcool, para ficar a cicatrização. Acontece muito de chegar no meu consultório fedendo e Uhum. já conversei com outros colegas, pode continuar limpando com álcool, não tem Álcool problema não, 70. por Tá favor. bem. Eu ia falar alguma coisa agora. É necessário acordar o bebê durante a madrugada para amamentar? E pode dormir até 4 horas seguidas, ele vai acabar acordando naturalmente. Qual foi a pergunta? Restinho de cocô, sono, banho. Quando ele faz 15 dias de vida, a gente já pode deixar dormir até 6 horas seguidas se estiver ganhando peso bem. Ah, lembrei o que eu ia falar. E qualquer perrengue, qualquer dúvida, gente, eu deixei meu telefone aí, vocês podem me mandar mensagem. E tem meu Instagram, eu respondo todos os meus pacientes. Eu sou muito boazinha. Mas durante o dia vocês acordam, tá bom? Vocês não deixam passar o neném dormir mais de 3 horas durante o dia, não. Então, Heloísa? Elô?
Ah, gente, obrigada. Que bom que vocês gostaram. E precisando de mim, vocês podem me chamar no Instagram, eu sou bem tranquila. Aí, se vocês precisarem fazer consulta neonatal, se vocês precisarem, quiserem ir lá no consultório, só ir lá no consultório, tá bom? Ah, que bom. Boa noite.